Olá, sou o professor Ismael. Bem-vindo à nossa aula de ensino religioso para o 6º ano da Escola Profissional Dom Bosco. Bom, na nossa aula anterior, ou seja, na semana passada, nós trabalhamos a fábula da ratoeira para nos auxiliar nas reflexões sobre solidariedade. Porque percebemos que solidariedade é algo muito mais além do que simplesmente fazermos campanha de agasalho, campanha de alimentos e etc. Solidariedade é algo muito parecido com empatia, é colocar-se no lugar do outro, é sentir-se no lugar do outro, muito parecido também com compaixão, né? Sentir paixão com. Então, dessa maneira, solidariedade, na fábula da ratoeira, ficou muito claro para nós que o problema do outro também é o meu problema. Eu não posso dizer, isso é problema seu, como a galinha falou para o rato, esse é problema seu, ratoeira é problema de rato, o porco falou a mesma coisa, a vaca falou a mesma coisa, e no final da história, aquele problema que parecia ser só do rato, acabou sendo problema do rato, da galinha, do porco, da vaca. Porém, entretanto, o único que não foi afetado de maneira mortal por esse problema foi o rato e o fazendeiro. Haja vista que a galinha morreu para servir de canja para a esposa do fazendeiro, o porco morreu para servir de janta para os parentes, a vaca morreu para servir de alimento para aqueles que vieram para o velório da esposa do fazendeiro. E a esposa do fazendeiro morreu por ser picada pela cobra venenosa. Então, é importante nós entendermos que nós precisamos um do outro. Nenhum ser humano é uma ilha. Nós necessitamos um dos outros, certo? Muito bem, então esta foi a aula da semana passada. Vamos à nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouco com o conceito de religião e livros sagrados. Então nós vamos dar um passo a mais com algumas reflexões novas que ainda não fizemos até o presente momento, certo? Claro, nós já conversamos um pouquinho sobre religião, correto? Nós já falamos sobre religião, até definimos que religião vem do latim religare, que significa religar. Então a função principal da religião é religar o homem ao seu Criador, correto? Esta é a definição de religião que nós já vimos em sala de aula. Bom, mas a grande questão que nós vamos refletir um pouco mais aprofundado hoje é o que é de fato religião. Nós estabelecemos que existe as instituições religiosas, que podem ser chamadas de igrejas, certo? Mas existem inúmeras organizações religiosas, até mesmo antes de Cristo. Antes do cristianismo, já existia inúmeras organizações religiosas, certo? Ou seja, o hinduísmo, o budismo, correto? São religiões com antecedência ao cristianismo. Muito bem, então, conversando um pouquinho sobre religião e livros sagrados. Veja bem, existem 3 assuntos que a gente diz assim, não se deve discutir, que é a questão de religião, futebol e política. Bom, mas nós precisamos discutir esses assuntos sim. Mas aqui, no presente momento, nós vamos falar sobre religião, ok? Não obstante os outros 2 assuntos também fazerem parte do cotidiano, sobretudo dos brasileiros, certo? Muito bem, galera, a religião é, em muitos sentidos,
um dos aspectos de maior influência na nossa vida individual, como também na nossa vida coletiva. Isso é uma verdade. Como somos influenciados pelas tradições religiosas, certo? Influenciados na vida particular, no nosso individual, como também na nossa vida social, coletiva, comunitária. Mas, ô professor, você já não tinha definido religião como aquilo que religa o homem ao Criador? Não, isso é a principal função da religião. Agora nós estamos falando das questões das religiões institucionalizadas, né, dos grupos religiosos. A questão da palavra religião, ela traz essa função, religar o homem ao seu Criador, correto? Agora nós vamos refletir um pouquinho sobre a importância das tradições religiosas, dos grupos religiosos, tá bom? Então, como definir religião dessa maneira? Veja bem, são várias as formas que podemos fazermos de maneira comparativa para definir religião. Por exemplo, as delimitações da nossa convivência na sociedade muitas vezes é definida pela nossa convivência familiar. Então, nós definimos religião a partir da experiência religiosa que eu tenho em família. Porque o nosso primeiro contato com o termo religião, na maioria das vezes, salvo algumas exceções, ocorre na nossa família. É a influência religiosa da minha família que eu recebi. Posteriormente, nós passamos a receber influência da comunidade, que é a sociedade, o grupo onde eu convivo, que também tem algum tipo de manifestação religiosa, certo? Muito bem, então, definir religião está muito ligado com os costumes familiares e comunitários de onde nós vivenciamos, sobretudo no nosso período de criança, adolescência e juventude, certo? Então nós precisamos focar um pouquinho a atenção nessa questão das tradições familiares, certo? Então, fica muito claro, meus queridos, que uma das formas que nós utilizamos para definir religião é os costumes familiares e comunitários. E dentro da religião existem os símbolos religiosos, né? Existem inúmeros símbolos religiosos que identificam cada religião. Exemplo, crucifixo, né, que é uma marca fortíssima no cristianismo, que lembra a questão da condenação de Jesus Cristo. E temos também a menorá, que é a haste de 7 pontas, que é um símbolo fortíssimo no judaísmo, e assim inúmeros outros símbolos, certo? Que não vem ao caso aqui de estarmos aprofundando sobre eles. O importante é saber que as religiões apresentam símbolos, assim como elas também têm rituais. As religiões também utilizam de rituais. São 3 elementos fundamentais que se utilizam nas tradições religiosas, que vocês até já fizeram um exercício a partir do texto lá da história de Moisés, né? Que são os 3 elementos. O homem, o objeto sagrado, lá o homem Moisés, o objeto sagrado a sarça, né? E o ser superior, Deus. Então ali o símbolo que liga Moisés ao ser superior é representado por uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. E o ser superior que se intitula como Eu sou aquele que sou. E Moisés, o homem. Esses 3 elementos então religiosos que vocês fizeram lá, o exercício sobre a história de Moisés, certo? Muito bem. Aí vem então a grande pergunta, né? O que é religião? Bom, antes de falar o que é religião, é
bom a gente dizer o que não é religião, certo? Então, eu preciso entender que religião não está necessariamente ligada a um ser supremo. Existem religiões que se pautam na harmonia e no equilíbrio emocional. Uma das religiões, até onde se sabe, todas elas possuem símbolos e também possuem rituais, certo? Então a gente começa definindo religião por esse conceito de tem símbolos sagrados, tem rituais sagrados, certo? Então, por exemplo, o islamismo, ele tem como símbolo fortíssimo Meca, certo? Meca. Bom, vamos dar sequência aqui então à nossa reflexão. Posteriormente, eu vou estar apresentando agora nessa aula ainda também um segundo vídeo com PowerPoint para vocês terem acesso a isso que eu estou falando, correto? E aí vocês vão fazendo pausa e fazendo anotações no caderno de vocês, tá bom? Então fique tranquilo, esse primeiro momento é uma tempestade de ideias aí sobre o tema religião e livros religiosos, tá bom? Muito bem, então as religiões têm lá os seus livros sagrados, né, que também podem ser chamados de escrituras. Vamos lá então ver alguns livros sagrados, tá bom? Um dos livros sagrados é o livro do hinduísmo, que nós conhecemos como Vedas. É um conjunto de livros, ou seja, são 4 livros que são chamados de Vedas, né? É o Rig Veda, é o Atharva Veda, o Samaveda e o Yajurveda. Então, o livro sagrado do hinduísmo é os Vedas. Por quê? São 4 livros, é uma coleção de livros. Então, é o livro sagrado do hinduísmo. O budismo, por exemplo, já tem um livro sagrado que é chamado de Triptaka. Triptaka é uma palavra que significa 3 cestas. 3 cestas, né? É uma referência das 3 partes do livro, né? O livro ele é dividido em 3 partes, que é o Vinaya, a Sutta e o Abhidharma. A Vinaya traz as regras de conduta para os budistas, certo? A Sutta, ela traz os discursos de Buda, melhor dizendo, que é o príncipe Siddhartha Gautama, que tornou-se o iluminado, ou seja, o Buda. E o Abhidharma, que traz mais reflexões filosóficas, mais uma reflexão filosófica. Então, essas 3 partes do livro chamado Triptaka, né, que é o Vinaya, regras de conduta, a Sutta, que reúne os discursos de Buda, e o Abhidharma, que são escritos filosóficos. Temos também, não é bem livro sagrado, mas 2 livros cabeceira na tradição do Espiritismo, que foram escritos por Allan Kardec, conhecido como o Livro dos Espíritos, que também foi escrito por Allan Kardec, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então esses 2 livros são importantíssimos na tradição do Espiritismo, tá bom? Muito bem. Outro livro, agora nós vamos falar dos livros das fés abraâmicas, o sagrado do judaísmo. O que é a Torá? A Torá são os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, que nós temos lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Número. Então a Torá consiste nesses 5 livros. É o livro, então, sagrado do judaísmo, tá bom? O Alcorão, sim, é o livro sagrado do islamismo, certo? O Alcorão, sim, é o livro sagrado do islamismo. E, por último, nós temos a Bíblia, que é um conjunto de livros sagrados, né? A palavra Bíblia no grego significa livros, então é um conjunto de livros sagrados. Nós temos aí
duas listas de livros, a hebraica e temos a lista grega. Por exemplo, a Bíblia evangélica, ela traz em si 66 livros, ou seja, 39 no Primeiro Testamento e 27 no Segundo Testamento. Já a Bíblia católica traz 7 livros a mais, que são os chamados deuterocanônicos. Nós vamos estar estudando isso com calma posteriormente, tá bom? Então é só a guisa de informação para vocês, certo? Então, muito bem, feito essa introdução oral, agora vamos encerrar essa primeira parte da nossa aula, e aí eu vou então passar agora uma aula com PowerPoint, onde vocês podem ir fazendo as pausas para ir fazendo as anotações aí no caderno de vocês para ter a matéria registrada, tá bom? Então, vamos agora ao nosso próximo vídeo com PowerPoint.